Fico feliz também quando eu vejo tantas pessoas, né, que passaram, né, pela dramaturgia, que tiveram contato pela dramaturgia, e a nossa história começa lá no Instituto Sofruto Verdeus, quando a gente lá em 2002 ainda ia para as escolas de Santana de Parnaíba, e a história que era contada era sempre a história do bandeirante herói, do bandeirante com seus feitos heróicos, desbravador, né, do Brasil. E a gente sempre, naquela época, a gente já tinha uma necessidade de recontar a história, porque aquela história que a gente ouvia já não era uma história que confortava. E nessa busca de recontar as histórias, a gente criou o Instituto Sofruto Verdeus, e naquele momento a gente começou a dar outra interpretação àquilo que a gente ouvia como história oficial. A coisa cresceu, o Instituto Sofruto Verdeus construiu um festival que acho que até hoje é lembrado em Santana de Parnaíba e na região, porque é onde a gente conseguiu juntar muitas pessoas, que foi o Parnaíba Festival. Ele tinha esse objetivo, fazer um diálogo sobre o tradicional e o contemporâneo. Eu falo isso porque o tradicional e o contemporâneo está muito ligado ao que a dramaturgia utiliza como método. Né? Nós pegamos as histórias que são contadas de forma oral e tentamos transpor ela para o nosso tempo. Isso, de alguma maneira, fez com que a gente tivesse outras interpretações, né? E eu acho que fez com que a gente se colocasse como protagonista da história, porque antes a gente era apenas um ouvinte e a gente passou a contar a história. E junto com essa coisa de contar a história, tinha que estar o fazer, tinha que estar a prática, e isso foi sempre muito presente nas Sofruto Verdeus, no Instituto Sofruto Verdeus, mas que em determinado momento a gente sentiu que precisava se aprofundar em questões que precisavam ser melhor vivenciadas. E aí a dramaturgia rural surgiu, porque o objetivo era como que a gente podia inserir o tradicional dentro de uma linguagem estética de teatro, mas não necessariamente só o teatro, no sentido de que o teatro dá a possibilidade para você unificar outras artes. E foi isso que a gente fez. A gente especificou o nosso trabalho. Nas Sofruto Verdeus era uma coisa muito mais ampla, outras tendências políticas, né? A gente tinha uma questão de trabalhar a questão do meio ambiente, essa salvaguarda do patrimônio histórico. E na dramaturgia rural a gente foi mais para prática, para o momento onde a gente desenvolvia experiências estéticas com essa fusão, né, entre o tradicional e o contemporâneo. E o nosso tradicional, a nossa referência em Santana de Parnaíba, sempre foi o samba de bumbo. Então isso foi sempre presente na nossa prática artística. Só que como o background dessa prática artística, a gente sempre teve uma vivência que levava muito as relações humanas, né, dentro desse ambiente. E quando hoje eu vejo o João Vitor, o André, o Romildo passando aí, a Lúcia falando do samba de Dandara, falando do samba da Baiomi, quando eu vejo essas pessoas protagonistas, eu imagino que, de alguma maneira, o que a gente fez deu certo. Né? Talvez a gente não pudesse ter feito outras coisas, pudesse ter tido outros caminhos, mas o caminho que a gente escolheu, de fato, trouxe vários protagonistas à tona. E eu acho que a metodologia da dramaturgia rural, o pessoal que está aqui em Ourinhos agora, o Lucas, a Vanessa, a Sara, a Natália, né? A Lúcia, que agora está aqui com a gente também, a Marília. Eu acho que aqui a gente também tenta promover essa experiência. Diferente de Santana de Parnaíba, onde o DNA cultural dessa coisa da manifestação popular é muito forte, em Ourinhos é uma cidade com 100 anos, talvez mais parecido com Barueri, por exemplo, que está perto aí de Santana de Parnaíba. É uma cidade que ainda tem uma carência de manifestações populares. Né? Então, aqui a gente tem que fazer um trabalho que insere de maneira bem suave essa manifestação popular, porque é do estado de São Paulo. Né? E a gente tenta fazer isso aqui também. A gente criou um espaço aqui para fazer isso, agora vários protagonistas na tona, segurão. E eu acho que as ações, mas o objetivo continua sempre sendo o mesmo. Discutir como o tradicional permanece com sentido no contemporâneo. Né? Se você for pensar que o samba e boa parte do empoderamento que a gente costuma trazer no samba é essa reivindicação por dias melhores, essa tentativa de falar de uma realidade que não podia ser falada no período que era passado, isso faz com que a gente pense que o samba de bumbo, a cultura popular, a cultura tradicional, ela tem uma função além da estética.
E essa função, além da estética, é uma função de realidade política, de cotidiano, onde você tenta mudar esse mundo, ou de alguma maneira, dentro desse samba, dentro dessa experiência artística, você busca viver fora dessa realidade que às vezes te oprime.